Ouça agora o seu Comigo Cast. Olá, eu sou o Pedro Cabral e está começando mais um episódio do Comigo Cast, o seu podcast de informações da Cooperativa Comigo. E o assunto de hoje é algo que todo cooperado, todo produtor rural, todo agricultor já sabe. Está chegando a hora do vazio sanitário. E para isso, a gente conversa hoje com o Giovanni Bastos, que é coordenador regional da Agrodefesa. Bem-vindo de novo, Giovanni. Tudo bem? Obrigado, Pedro, pela oportunidade de a gente estar aqui trazendo mais informações e orientações para o produtor rural da nossa região. Giovanni, então, está começando aí já o período de vazio sanitário. Quando que começa? Então, Pedro, o vazio sanitário começa agora, dia 27 de junho, né? Onde nós teremos aí um prazo de aproximadamente 90 dias de ausência total de plantas voluntárias de soja, plantas vivas nas áreas, né? Então, a gente já teve aí um período anterior do vazio sanitário, que era a destruição das tigueras, né, das plantas voluntárias ao longo desse pós-safra de soja. E agora o vazio sanitário a gente tem que manter esse controle, essa erradicação precisa com a ausência total de soja nessas áreas. Isso aí tem uma função de manejo técnico muito importante para a safra subsequente. E como que o cooperado, quais são as indicações do cooperado, do agricultor, fazer esse vazio? Então, o vazio sanitário ele vai de 27 de junho até 24 de setembro. O Estado de Goiás, através da Agrodefesa, teve um entendimento junto com a cadeia produtiva de que poderíamos aí antecipar uns 5 dias do plantio da soja, né, que começava anteriormente em 1º de outubro, nós trouxemos agora para 25 de setembro, porque se a gente tiver condições hídricas adequadas para o plantio, o produtor já pode aproveitar esse momento e fazer o seu plantio. Então, juntamente com a cadeia produtiva, nós tivemos um entendimento junto com os órgãos de pesquisa também, que a gente poderia antecipar aí esses 5 dias aí para uma janela de plantio um pouco maior, né, um pouco mais antecipada. Então, do dia 27 de junho até 24 de setembro, vazio sanitário, ausência total de plantas vivas nas áreas. 25 em diante já pode fazer o plantio com data limite a 31/12, tá? Data limite de plantio 31/12. Certo, então deu uma adiantada no calendário justamente por conta da situação da climática da região, né? Sim, claro. E qual que é a importância, você falou em relação ao manejo, qual que é a importância para o cooperado, para o agricultor fazer esse vazio sanitário para ele conseguir ter então um manejo melhor? O que isso reflete no dia a dia dele depois da plantação? Então, Pedro, o reflexo é um reflexo muito positivo para os nossos sojicultores da nossa região. Nós temos aqui uma cultura muito forte de safrinha de milho, né? Safra de milho, a gente colhe muito bem o milho logo após a soja. Então, é importante que nós tenhamos esse tipo de discernimento, porque a nossa incidência de problemas com o vazio sanitário aqui na nossa região é muito pouca, devido à sucessão soja-milho, né? Sim. Mas ocorre algumas áreas de pousio que acaba ficando algumas áreas de pousio com possibilidades de nascer soja ainda. Então a gente pede a atenção do produtor que ele mantenha uma vigilância muito atenta nesse sentido. Por quê? Porque se a gente deixar essa soja ali nessa área de pousio ou uma área que não foi feito nenhum tipo de manejo de controle dessa soja, a gente tem possibilidade de pragas e doenças que vêm suceder na próxima safra do ano seguinte. Então isso pode trazer custos de produção maior para o produtor, com controles químicos maiores que ele tem que acabar efetuando, né, dentro do seu manejo na sua safra subsequente, e isso aí acaba onerando o produtor. Então a gente fazendo esse manejo cultural de erradicação de plantas voluntárias no vazio sanitário para evitar essa possibilidade de pragas e doenças que vão acometer a safra subsequente, a gente consegue aí ter um controle melhor e um custo de produção um pouco mais reduzido, né? Inclusive, se por um acaso acontecer algum problema desse tipo, pode se tornar um risco até para outros produtores da região dessa doença que se instalar durante o vazio sanitário claro, em outras áreas? Claro, isso aí é fato. Aquele produtor que deixa de controlar na sua área, ele não está afetando somente ele está afetando o seu vizinho. Então a gente deixa o canal junto com a Agrodefesa também para denúncias, que a gente pode receber as denúncias de produtores rurais aí que possam estar tendo algum problema de vazio sanitário sendo descumprido em áreas, né? Não é aquela questão de vou denunciar, eu estou sendo maldoso, não. É uma proteção ao seu negócio também, né? Porque além dele estar prejudicando a si mesmo, ele está prejudicando o seu vizinho. Então a gente entra com as medidas administrativas necessárias, que é a solicitação da imediata destruição dessas plantas de vazio sanitário, com a autuação desse possível produtor que esteja mantendo plantas voluntárias ainda dentro da área de vazio sanitário.
A Agrodefesa tem alguma orientação para o produtor fazer da melhor maneira possível o controle dessas plantas que restaram na área? Bem, o produtor pode estar fazendo o controle químico, né? Ou então o controle mecânico também com gradagem. Ele pode estar fazendo toda essa medida aí para poder destruir essas plantas voluntárias. Vai depender de acordo com o que estiver na região dele. De acordo com a região, de acordo com a incidência de plantas que vai ter no momento, né? Então, o controle químico ele pode ser feito pelo produtor, fazendo toda a medida de passar os herbicidas necessários, né, para poder fazer a destruição dessas plantas. E ele visa aí, principalmente a proteção da sua lavoura e da lavoura do seu vizinho. Então, realmente a escolha de produto que não vai afetar nem a área vizinha, nem o próximo plantio dele. Não, dentro do vaso sanitário a gente tem um período muito de seca, né? Então, um período muito seco. Então, acaba que a gente não tem aí problemas em relação a culturas sendo afetadas nesse momento. É já uma coisa que não vai espalhar tanto assim, digamos. Não, a gente não vê dessa forma. Entendo. E então, realmente, já falou dos benefícios aqui que a gente tem com o vaso sanitário. Realmente é importante que o cooperado, o produtor rural, tenha essa atenção aí de se fazer no período certo, né? Não pode deixar de passar dessa situação. A gente lembra, Pedro, que a gente não quer ter esse tipo de atrito com o produtor rural em relação ao vaso sanitário. É uma medida importante que ele tem que entender que é proteção para si mesmo e proteção para a cadeia produtiva também, né? Então a gente pede, pessoal, respeite o vaso sanitário, não deixe plantas voluntárias de soja, para que a gente não tenha problemas aí na safra subsequente com pragas e doenças. Muito bem, então, Giovanni, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. É um prazer ter você aqui com a gente, sempre trazendo informações para o produtor rural. E eu queria que você deixasse aqui as suas recomendações finais, as suas orientações, até mesmo para aquele produtor que tiver alguma dúvida, poder procurar a Agrodefesa para mais informações. Perfeito, Pedro. A gente agradece o espaço também, a gente está sempre à disposição de vocês aí para qualquer tipo de orientação a mais. A gente pede ao produtor rural que mantenha o vaso sanitário, não deixe de fazer o monitoramento das suas áreas para que a gente tenha aí uma safra 22, 23, né? Com o menor custo possível de produção e a gente consiga aí tirar e até tentar diminuir bastante a incidência de pragas e doenças nessa lavoura tão importante para a nossa cidade e para a nossa região. Então, a Agrodefesa está à disposição, pode procurar a Agrodefesa para qualquer tipo de orientação a mais, que a gente vai ter o maior prazer de estar atendendo. Muito obrigado, Giovanni. Muito obrigado a você que nos acompanhou nesse episódio. Esse episódio foi dirigido pelo nosso colega analista de comunicação da Comigo, o Ellerson Martins, e é mais um podcast da Assessoria de Comunicação da Comigo sobre a coordenação do Euler Freitas. Muito obrigado pela sua companhia, continue nos acompanhando pelas nossas redes sociais, nos nossos próximos episódios pelo podcast na sua plataforma de streaming favorito e, claro, pelo nosso site. Até a próxima, tchau! Termina aqui o seu Comigo Cast. Baixe outros programas no nosso site www.comigo.com.br. Até nosso próximo programa.